Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do Timão. Vamos trazer para vocês mais informações do Corinthians, que segue aí firme no mercado da bola, se renovando, trazendo novas contratações para reforçar ainda mais o elenco do Timão. Coloca aqui abaixo nos comentários se você tá gostando dessas novas contratações que estão chegando no Corinthians. E vamos acompanhar aqui também esse lance polêmico no derby de ontem contra o Palmeiras, onde o jogador do Palmeiras vai ali na marca do pênalti e faz um buraco onde exatamente o Memphis escorregou e perdeu o pênalti pro Timão. Já deixa aquele likezão aí no nosso vídeo e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, que assim você vai ficar por dentro de todas as notícias do Corinthians. Realidade Corinthians e Palmeiras. No jogo do Campeonato Brasileiro, vai ter uma entrada mais forte, o Memphis escorregou e aí vai ter essa repercussão do Andréas. Teve isso Cara, também. vai ter... Você entendeu? Então vai sempre apimentando o Corinthians. O Corinthians e Palmeiras ele vai ser cada vez mais apimentado por causa dessas pequenas disputas. Só que isso são coisas que os jogadores colocam sempre que fica dentro do campo. Uhum. Acho que o Flávio Lopes falou isso depois do jogo, né? Coisa que fica dentro de campo e tal. Até mandei algumas mensagens para pessoas que convivem com o Andréas e a resposta sempre é coisa de campo, coisa de jogo. Do negócio do Coisa de jogo. pênalti. É coisa de jogo, coisa de campo. Você acha que atrapalhou? Então, me Cara, parece você que acha ali atrapalhou, né? Ele faz bem a marca. Porque é bem onde o Memphis apoia o pé, né? Ele escorrega bem ali onde ele fez a marca ali. Ali, ó. Olha lá, Fazia tempo que eu não via jogador fazer isso. Cara, porque antes, lembra quando era assim, saía pênalti, já ia um lá proteger Olha lá, ele e o outro faz o buraco, entre aspas, dá pra ver ali, mesmo a ali, marca, exatamente onde ele escorrega. Mas faltou alguém do Corinthians ir lá e não deixar, né? Então, mas assim, quem iria esperar? O Bandeira talvez tinha que observar, mas também ninguém ia esperar isso aí, porque cara. normalmente, isso daí a gente já cansou de ver. Eu não sei se aí na Europa tem, o Bruno pode falar, e daqui a pouco o Bruno tem informações do Nino, hein? Sim. A gente vai atualizar, tá? Mas já que a gente tá com essa imagem aí. Eu lembro que isso era muito comum de jogador ir lá, às vezes não só no pé de apoio, mas fazer um buraco ali pra bola ficar afundada ali na marca do pênalti, mas aí um jogador do time adversário já ia ficar em cima ali do defender pênalti, pra defender, marca da cal exatamente, ali. pra, entre aspas, proteger. É. Tanto que quando um jogador, às vezes, não vai segurar a bola pra outro bater, ele já segura a bola e fica ali em cima. Pra, entre aspas, proteger o local. E ali. um fica defendendo a marca da cal ali também. Caramba, agora que eu vi que fez um buraco mesmo ali, dá pra ver bem nítido. E assim, o Memphis, na hora que ele escorrega e perde o pênalti, dá pra ver que ele faz assim, porra, que isso? Não, e depois aqui tem informação do novo reforço do Corinthians também, tá? Que estava no estádio ontem, na Neoquímica Arena. Zacaria. É Zacaria. Marroquino, parceiro do Memphis. Então, ó, comentem aqui pra gente, tá? O que vocês acharam do caso do Andréas e também da comemoração do Flaco, que eu já vou ler as mensagens todas aqui no chat. Mas o Bruno, se você tem informação do... e o Fratola tá mandando um abraço pra gente, tá? Ele falou, a gente exagera mesmo, é torcedor, é assim mesmo. Mas reconhece o nosso trabalho aqui, viu, Hernan? Bom. Gente boa, Frajola. Fratola Frajola que é calabrês. Ele é calabres, por isso que às vezes ele fica nervoso. Posso dar um toquezinho nisso aí do Andréas? Pode, claro. Sim, parte de um jogador que tem mais experiência internacional no Palmeiras, né? Se a gente olha pro elenco do Palmeiras hoje, o Andréas é aquele que tem o... Meu trabalho é fácil porque o Palmeiras hoje, o Andréas é aquele que tem o carimbo, o selo futebol internacional, futebol europeu. E isso não é nada bem visto, especialmente na Premier League. Acontece na Europa também? Acontece. Já vi acontecer aqui em Portugal, mas é raro de acontecer na Inglaterra. E a Inglaterra é praticamente a segunda casa do Andréas. Longa passagem pelo United, longa passagem pelo Fulham. Tá errado. Então, enfim, vamos bater na velha tecla de que isso não é um programa, não é uma live de opinião, é uma live de informação. A informação que eu trago é: na Inglaterra, isso não é nada bem visto e não tenho a menor dúvida de que fosse num gramado europeu, sobretudo num gramado inglês, o Andréas não teria feito. Mas a torcida do Palmeiras, no ano passado, cobrava que faltava esse tipo de atitude, de postura,
Não, né, no sentido de você jogar o derby para valer. Eu até questionava um pouco isso, Hernan, porque, por exemplo, o Aníbal passou do ponto quando ele dá uma cabeçada no Martínez, é expulso ali na Copa do Brasil e compromete a... Exagero, né? Um exagero, exato. Mas assim, o que eu ouço muito eu ouvi muito ano passado, de torcedor do Palmeiras, é que... Vamos falar do Zaccaria? Ah, é verdade. Zaccaria, novo reforço Porque do o Corinthians. Dorival falou que não pediu, foi isso? É que assim, vou explicar toda essa questão. Ontem o Zaccaria, meio marroquino, que estava na Neoquímica Arena ontem, inclusive, a transmissão de algumas emissoras flagraram ele por lá. Ele estava no campo ontem. Ele estava no campo, flagraram ele por lá. Vamos lá, o Corinthians ele tem buscado no mercado ser um time mais criativo e fugir do óbvio, daquelas contratações óbvias. Então, procurou, o scout vai lá, sonda alguns nomes, mas o Zaccaria foi uma indicação do Memphis ao departamento de scout do Corinthians, à diretoria. O Memphis, inclusive, falando com algumas fontes, já tinha indicado outros jogadores, mas ele nunca tinha sido ouvido, sabe, das indicações, não tinha dado avanço nos nomes que ele tinha colocado na mesa do Corinthians. Nesse caso, o nome agradou. Então vamos lá, o Dorival falou na coletiva que não era um nome que tinha sido indicação dele e faz parte, porque alguns nomes o técnico, a comissão indica, outros o departamento do scout, a diretoria indica. Nesse caso, passou por todos os departamentos de análise e viram que ele se encaixava no que o Corinthians precisava, nas características de um meio armador, dentro de campo, um cara que tem um perfil que o Dorival precisava, então o Corinthians fez um movimento e contratou o Zaccaria. Ele chega com contrato até o final desse ano. Foi uma indicação do Memphis, eles já são parceiros de longa data. Ah, é? E me passaram também que eles chegam numa realidade financeira muito dentro do que o Corinthians pode pagar. E também do que é do futebol brasileiro. Então, os custos são baixos quando se trata de um jogador que tem rodagem no futebol internacional. E ele chega agora, que ele tem 32 anos, se não me engano, é um jogador rodado, já atuou com o Memphis na Holanda. Então, ele chega com um custo baixo e também uma oportunidade de mercado. É isso, o Corinthians tentando fugir do óbvio, de jogadores óbvios, foi atrás do exterior, ouviu uma indicação do Memphis e resolveu contratar o Zaccaria, que estava na Neoquímica Arena ontem e vai assinar até o final deste ano. Mas é uma indicação do Memphis, então? Isso, foi uma indicação do Memphis. O Memphis ele já tinha indicado outros nomes para o Corinthians, de outros jogadores, sim. E aí o que me passaram, que ele nunca tinha sido escutado sobre esses nomes, sabe? Tipo, obrigado, Memphis, legal, vamos analisar por aqui. Nesse caso, o Corinthians viu uma oportunidade de negócio. Então isso quer dizer que o Memphis vai ficar, ou não? Pode ser um indicativo? Acho que pode, assim, né? Na cabeça dele, o que o Memphis pensa? Ele entende que se você trouxer jogadores com outro tipo de visão de jogo, de tática, até mesmo de cultura de jogo, cultura de estrutura, o que pode ajudar e tal, você pode agregar no futebol brasileiro. Então, assim, quando você tiver jogadores de fora, e assim, para quem pensa que o Marrocos não é uma grande escola, cara, Marrocos, na última Copa do Mundo, basta ver qual foi a posição na Copa do Mundo. Então, assim, a gente tem grandes jogadores marroquinos hoje. O Zaccaria pode não ser um jogador top hoje mundial. Se fosse um jogador top, estaria nas grandes ligas europeias. Exato. Mas é um jogador que pode, e aí quando tem a indicação do Memphis, e é a confiança dele e ele conhece, pode agregar não só dentro de campo, mas também pode agregar com ideias de jogo, ideias de estrutura, trazer uma cultura diferente futebolística para o país, para o Corinthians. Então, essa é a ideia. Querendo ou não, é uma aposta. E o Memphis sempre deixou isso muito claro dentro do clube, que para o Corinthians poder ser um clube que pode crescer ainda mais, que pode expandir ainda mais, que é uma marca gigantesca que pode expandir, poderia trazer perfis de jogadores de fora para agregar dentro do clube. E só completando a informação, ele chegou com o contrato até dia 31 de dezembro deste ano, no final deste ano, 2026, com opção de renovar por mais um ano, também se ele atingir metas estipuladas no contrato. E bom frisar aqui, o Memphis ele indicou a contratação, mas não foi ele que a contratou. Ele indicou e aí o departamento de futebol e o departamento de análise, de scout, que deu o avanço nas conversas. Então, foi apenas uma indicação
E aí o Corinthians viu que fazia parte do perfil procurado no mercado e decidiu avançar. E aí, o que o Dorival também falou ontem, não foi uma indicação dele, mas teve uma conversa com a comissão, falaram assim, Dorival, tem esse nome, agradou, contratado. Pronto, o Corinthians não vai contratar um jogador sem o aval da comissão técnica, Bruno Vicari, é bom frisar isso. Eu tô vendo aqui ainda, o pessoal tá comentando essas histórias todas aqui do Flaco, do Andrés, aí tem gente falando assim, o Corinthians não vai poder fazer no Allianz porque lá o gramado é sintético. O pessoal o corintiano tá reclamando aqui. Aí um cara mandou aqui, o Abel, o Pardal, foi o que o Didi mandou aqui, falou que não pediu Arias. Caramba, aí também tá difícil de interpretar um pouquinho, né? Não, mas é que assim, o cara precisa entender qual que é interpretar o que o cara tá falando. Isso. Nossa, é muito fácil de entender esse caso. O Abel, ele falou, vou explicar que foi uma aqui contratação da presidente. Da presidente no sentido que tem jogador que é um